E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Vamos falar do concurso 1076 e eu tava dando uma olhada aqui nos números desses 14 jogos. Só jogo complicado, hein? Só bola dividida. Nesse jogo aqui da Loteca 1076, o meu jogo ele vai ter 3 duplos, mas durante os 14 jogos aqui, eu vou falando qual que você pode colocar mais, mas aqui na tela mesmo vai aparecer 3 duplos, beleza? Bora lá então, vamos falar do jogo 1, logo um clássico, Botafogo e Flamengo. O resultado mais comum entre eles é o 1 a 0, 14 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 32 jogos, o Botafogo jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 13 empates e o Flamengo ganhou 14. No geral, são 72 jogos entre eles, 13 vitórias para o Botafogo, 28 empates e 31 vitórias para o Flamengo. Nesses números aqui, a gente vê que o Flamengo tem uma vantagem, mesmo jogando fora de casa. A porcentagem do resultado para essa partida tá assim: 41% para o Botafogo, 29% para o empate e 30% para o Flamengo. Já os números de aposta, 2,30 para o Botafogo, 3,0 para o empate e 2,80 para o Flamengo. Eu não sei vocês, mas é um jogo bem aguardado. Eu acho que vai ser um baita jogo aí, porque o Botafogo vem muito bem aí no Campeonato Brasileiro. Perdeu agora durante a semana na Copa Sul-Americana, está eliminado e agora tá 100% focado no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, como sempre, né, no meio das crises, agora foi uma festa de aniversário do Gabigol. Toda hora tem alguma coisa, é um ambiente bem conturbado, mas eu acredito que isso não vai abalar os jogadores e que vai ser um jogo muito bom. E para essa partida aqui, para começar, eu vou de Botafogo e Flamengo. Eu acho que por se tratar de um clássico e devido à rivalidade entre eles, eu acho que vai ser muito difícil um empate. Jogo 2, Avaí e Atlético Goianiense. Jogo difícil também de se analisar, porque o Avaí não está melhor que o Atlético Goianiense, porém tá jogando em casa, tá vindo de um empate aí contra a Chapecoense, e vai ser um jogo bem difícil para as duas equipes, né? Nos últimos 8 encontros, o Avaí jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 3 empates, e o Atlético Goianiense ganhou 2 vezes. A diferença de gols está 10 a 8 a favor do Avaí. No geral, são 17 jogos entre eles, 4 vitórias do Avaí, 6 empates e 7 vitórias do Atlético Goianiense. A última vitória em casa do Avaí contra o Atlético Goianiense foi em 2014. Vitória do Avaí. Foi em 2014 em casa. O Atlético Goianiense aí tá vindo de uma sequência de 3 vitórias consecutivas aí pelo Brasileirão Série B. A porcentagem para essa partida tá assim: 34% pro Avaí, 32% pro empate e 34% pro Atlético Goianiense. Por isso que eu falei que é só bola dividida nesses jogos da Loteca. Os números estão quase iguais e tem muitas partidas aqui que os números não vão ajudar muito. Já os números de aposta tá assim: 2,8 pro Avaí, 3,0 pro empate e 2,80 pro Atlético Goianiense. Olhando os números do vídeo anterior e juntando com essas informações aqui agora, não tem como. Eu vou de empate nessa partida, porque o Avaí ele joga muito bem dentro de casa, precisa de uma recuperação no campeonato. Tá vindo de um bom empate contra a Chapecoense, porque a Chapecoense é um time bem melhor que o Avaí. E eu acredito que o Atlético Goianiense vai ter muito trabalho aí para conseguir uma vitória. E ao mesmo tempo eu também não acredito na vitória do Avaí. Então nessa partida aqui eu vou de empate. Jogo 3, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O resultado mais comum entre eles é o 1 a 0, 9 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 19 encontros, o Atlético Paranaense jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 2 empates e o Atlético Mineiro ganhou 8 vezes. A diferença de gols é bem pouca, de 20 a 8 a favor do Atlético Paranaense. No geral, são 40 partidas, o Atlético Paranaense ganhou 18 vezes, houve apenas 3 empates e o Atlético Mineiro ganhou 19. A porcentagem para essa partida tá assim: 45% para o Atlético Paranaense, 31% para o empate e 24% para o Atlético Mineiro. Já as odds, 2,0 para o Atlético Paranaense, 3,10 para o empate e 4,0 para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, mesmo vindo de uma vitória dentro da sua nova casa aí, MRV contra o Santos, ganhou bem. Eu tô acreditando mais no Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense dentro de casa é um time forte, é um time encardido, difícil de vencer. E o Atlético Paranaense também, agora tá totalmente focado no Campeonato Brasileiro. O bom dessa rodada aqui, da Loteca 1076, que a próxima semana, se eu não me engano, o meio
meio de semana é só Campeonato Brasileiro. Não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, não tem Copa Sul-Americana. Vai depender agora aí de cada time se vai colocar ou não força máxima. Mas nesse caso aqui, eu acredito que o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, como só tem esse campeonato disputado, vai vir com força máxima os dois times. Mas como eu falei antes, o Atlético Paranaense é muito forte dentro de casa, então eu vou seco no Atlético Paranaense. Jogo 4, Goiás e Internacional. Nos últimos 15 encontros aí do Goiás jogando em casa, ele ganhou 7 vezes, houve apenas 2 empates e o Internacional ganhou 6 vezes. No geral, 30 jogos entre eles, o Goiás ganhou 10 vezes, houve 4 empates e o Internacional ganhou 16, uma diferença boa aí pro Internacional. Na temporada passada, o Internacional ganhou os 2 jogos, ganhou de 4-2 e 2-1 como visitante. A porcentagem para essa partida tá assim, 36% pro Goiás, 32% pro empate e 32% pro Internacional. Aí ó, mais um jogo com números bem iguais. Vão haver algumas partidas aí que os números não vão ajudar muito, né? Mas para dar uma base, dar uma orientação, mas vai ter que ser um pouquinho no coração aí e ver as informações do vídeo anterior. Os números das odds tá assim, 2,62 pro Goiás, 3,0 para o empate e também 3,0 pro Internacional. O Goiás, ele tá apresentando um bom futebol tanto dentro de casa como fora, mas o grande problema aí do Goiás e a maioria dos times assim é na finalização. Cria bastante, mas acaba não fazendo gol e isso aí lá na frente vai vendo o resultado, né? O Goiás poderia estar numa posição bem melhor, mas devido a esse problema de finalização aí, tá deixando um pouquinho a desejar. O Internacional, ele tá vindo aí de um jogo da Libertadores, se classificou com tranquilidade contra o Bolívar. É bem capaz que eles vão poupar alguns jogadores. Como eu falei, não tem jogo na semana que vem, no meio de semana, mas provavelmente eles devem dar uma folguinha aí, por exemplo, o N Valência lá, que jogou muita bola, né? Às vezes é até para não desgastar os jogadores. Por esse motivo aí, eu vou no Goiás seco. Guarani e Ponte Preta no jogo 5. É um clássico aí do interior aqui de São Paulo. O resultado mais comum entre eles é o 0-0. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 14 encontros, o Guarani jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 5 empates e a Ponte ganhou 4 vezes. No geral, são 27 partidas, o Guarani ganhou 6 vezes, houve 9 empates e a Ponte ganhou 12. A porcentagem para o resultado tá assim, 49% para o Guarani, 29% para o empate e 22% para a Ponte Preta. Já os números de aposta, 1,95 para o Guarani, 3,25 para o empate e 4,33 para a Ponte Preta. Nesse caso aqui os números estão mais a favor do Guarani. E o Guarani ainda tá jogando em casa. E como a gente viu no vídeo passado, o Guarani ele tá numa posição bem melhor e com mais pontos também. Mas esse jogo 5, assim, por se tratar de um clássico e um dos clássicos mais pegados que tem aqui no estado, para essa partida eu vou de Guarani ou empate. Vem daí o retrospecto também, que são duas equipes que empatam bastante. Então eu vou jogar num empatezinho aí para tentar acertar esse resultado. Jogo 6, Grêmio e Cuiabá. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio ganhou 4 vezes, houve um empate e o Cuiabá não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols está 9-4 a favor do Grêmio. Informação relevante aqui, o que a gente tem é isso. A porcentagem da partida tá assim, 57% para o Grêmio, 26% para o empate e 17% para o Cuiabá. Já os números de aposta, 1,66 para o Grêmio, 3,60 para o empate e 5,50 para o Cuiabá. Eu acho que esses números estão muito a favor para o Grêmio, porque como eu falei no vídeo anterior, o Cuiabá ele vinha vindo bem de algumas vitórias, mas ultimamente, se eu não me engano, são 2 ou 3 derrotas consecutivas. Tá ganhando agora, tá perdendo no caso, né? Dentro e fora de casa. E esse aqui é mais um jogo duro aí pro Cuiabá, que é fora de casa, contra um dos que estão correndo atrás do Botafogo, tá querendo muito aí alcançar o Botafogo, conseguir uma vaga na Libertadores. Então o time aí do Renato Gaúcho não vai deixar por menos. Aí, devido à má fase que o Cuiabá também está passando aí nesses últimos jogos, eu vou de Grêmio seco nessa partida. Jogo 7, Vila Nova e CRB. O resultado mais comum entre eles é o 2-1, 4 partidas terminaram assim. Nos últimos 7 encontros, o Vila Nova jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o CRB só ganhou apenas uma vez.
A diferença de gols entre eles está 9-5. No geral, são 15 partidas entre eles. O Vila Nova ganhou 8, houve 4 empates e o CRB ganhou 3. A última vitória como visitante do CRB contra o Vila Nova foi em 2016, uma informação importante aí. A porcentagem do resultado tá assim: 51% para o Vila Nova, 30% para o empate e 19% para o CRB. Já os números das odds, 1,85 para o Vila Nova, 3,20 para o empate e 5,0 para o CRB. Nesse caso aqui, os números estão bem a favor do Vila Nova. Essa partida aqui é a mesma coisa, o CRB é um time que tá jogando bem, às vezes deixa de ganhar algumas partidas por má finalização. Eu acredito que vai ir bem contra o Vila Nova, eu não tô acreditando muito no Vila Nova, porque o Vila Nova tava embalado no começo do campeonato, agora parece que perdeu um pouco o gás, e por esse motivo, da Loteca 10,76, jogo 7, eu vou de empate entre eles. Jogo 8, Corinthians e Palmeiras, clássico paulista aí, jogo bem difícil pro Corinthians, mesmo sendo em casa. O Palmeiras tá bem tranquilo, tá muito bem posicionado no Campeonato Brasileiro, ganhou muito fácil aí pela Libertadores com time reserva no meio de semana. O time tá bem descansado, é bem provável que o Palmeiras vai vir com o time completo contra o Corinthians. E o Corinthians ganhou sua partida também na Copa Sul-Americana, mas foi aquele sofrimento, time titular, jogando fora de casa, muitas bolas na trave aí do Estudiantes. Mais uma vez aí o goleiro Cássio aí salvando o Corinthians. E é isso, né? Daquele jeito que corintiano gosta. O resultado mais comum entre eles é o 1-0. 11 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 32 encontros, o Corinthians jogando em casa ganhou 13, houve 8 empates e o Palmeiras ganhou 11. No geral, 59 partidas, 20 vezes o Corinthians ganhou, 18 empates e 21 vitórias o Palmeiras. A porcentagem para essa partida tá assim: 27% para o Corinthians, que tá jogando em casa, 30% para o empate e 43% para o Palmeiras. Como é que tá a moral do Palmeiras nesses números aqui, né? Já os números de aposta, 3,50 pro Corinthians, 3,20 pro empate e 2,20 pro Palmeiras. O pessoal não tá confiando muito não no Corinthians jogando em casa, hein? Mas como eu sempre digo, clássico é clássico, independente dos números, dos últimos resultados. É um jogo totalmente diferente, esses clássicos, principalmente estaduais. E para essa partida aqui, eu vou gastar meu último duplo, eu vou de Corinthians e Palmeiras. Nessa partida aqui, se você tiver um dinheiro sobrando, eu colocaria um triplo, porque mesmo o Corinthians não estando numa boa fase no Campeonato Brasileiro, é um jogo muito difícil. Não tem como saber quem vai vencer nessa partida. Jogo 9, Fluminense e Fortaleza. O resultado mais comum é o 1-0, 4 partidas terminaram com esse resultado. O Fluminense jogando em casa nos seus últimos 7 jogos ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Fortaleza ganhou 2 vezes. A diferença de gols está 9-8 a favor do Fluminense. No geral, são 16 partidas. O Fluminense ganhou 8 vezes, houve 3 empates e o Fortaleza ganhou 5 vezes. Na temporada passada, o Fluminense ganhou as 2 partidas, 2-1 em casa e 1-0 fora. A porcentagem para essa partida tá assim: 54% para o Fluminense, 27% para o empate e 19% para o Fortaleza. Já os números de aposta, 1,75 para o Fluminense, 3,50 para o empate e 5,0 para o Fortaleza. Esses números aqui ele tá bem diferente do real, pelo menos aqui nas odds, porque o Fortaleza ele tá vindo de 3 vitórias consecutivas, apesar de estar jogando fora de casa. O Fluminense aí tá totalmente focado para Libertadores também, mas como eu disse, o Fluminense joga hoje contra o Olímpia. Dependendo do resultado, pode vir com um time mesclado aí para esse jogo de domingo. Mas mesmo assim, para esse jogo aqui, eu vou de Fluminense seco. Jogo 10, Botafogo e Sport. De informação relevante que a gente tem aqui é que o Botafogo não vence os seus últimos 6 jogos. E contra o Sport, faz 3 partidas que não consegue vencer. A porcentagem dessa partida tá assim: 29% para o Botafogo de Ribeirão Preto, 32% para o empate e 40% para o Sport. Já nas odds, 3,30 para o Botafogo, 3,0 no empate e 2,40 no Sport. O Sport ele tá bem melhor posicionado aí no campeonato, tá brigando pelo acesso aí da Série A, é um time tradicional, geralmente está na Série A. Cai de vez em quando? Cai, mas todo mundo sabe que é uma das grandes forças aí do Nordeste.
tem uma torcida que gosta de inflamar, né? Mas nesse caso aqui vai jogar fora de casa. E esse aqui é mais um daqueles jogos que é bem difícil de acertar o resultado. Botafogo tá jogando em casa, geralmente vai muito bem, mas o Sport tá muito melhor. Para essa partida aqui, da Loteca 1076, jogo 10, eu vou de Sport seco. Mas se você tiver o dinheiro sobrando, eu colocaria um empate aí, um duplo ou até um triplo. Mas se você não quiser gastar muito, eu acho que eu colocaria até uma coluna do meio aí. E vitória do Sport, né? Jogo 11, América e Santos. É, como eu falei no vídeo anterior, o jogo dos desesperados. Esse jogo é muito difícil de se analisar porque os números desses dois times, só por Deus, viu? Ô, timinho difícil, viu? O América tá vindo de vitória aí, deu uma leve melhorada, mas continua nas últimas posições. O Santos também tá daquele jeito, né? Vai jogar fora de casa, perdeu pro Atlético Mineiro fora de casa também, outro time mineiro. Então, páreo duro aí pro Santos, tanto pro América, é um joguinho difícil, hein? O resultado mais comum entre eles é 1-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 jogos, o América jogando em casa ganhou 4 vezes, não houve nenhum empate, o Santos só ganhou uma partida, já para ajudar mais ainda o Santos, né? A diferença de gols está 7-3 a favor do América. Nos últimos 11 jogos, o América ganhou 6, não houve nenhum empate e o Santos ganhou 5. A última vitória do Santos como visitante contra o América foi em 2011. Ê, santista, hein? Haja coração nessa partida. A porcentagem para essa partida tá assim, 44% pro América, 29% pro empate, 26% pro Santos. Já os números de aposta, 2.15 pro América, 3.25 pro empate, 3.60 pro Santos. Jogo bem complicado de se analisar, apesar dos números aqui tá dando uma leve vantagem pro América Mineiro, só que o Santos ele tá bem melhor colocado que o Atlético Mineiro, bem melhor é modo de falar, né? Tá um pouquinho mais pra frente do que o América Mineiro, mas assim, os dois times numa situação bem difícil, psicológico mexendo muito. O América, como ele tá vindo de uma vitória aí, pode ser que ele embale aí, tenta sair dessa zona perigosa que se encontra, e por esse motivo aqui, jogando em casa, eu vou de América seco. Jogo 12, Bahia e Vasco da Gama. Mais um jogo aí também difícil, duas equipes que estão lá embaixo brigando para dar uma melhorada no campeonato e sair de perto da zona de rebaixamento, né? O resultado mais comum entre eles é o 3-0, 5 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 12 encontros, o Bahia jogando em casa ganhou 8 vezes. 8 vezes. O Vasco empatou, houve 2 empates e o Vasco da Gama ganhou apenas 2 vezes. No geral, são 24 partidas, o Bahia ganhou 11 vezes, houve 5 empates e o Vasco da Gama ganhou 8. A porcentagem da partida tá assim, 43% pro Bahia, 29% pro empate e 28% pro Vasco da Gama. Já nos números de aposta, 2.20 pro Bahia, 3.30 pro empate e 3.40 pro Vasco da Gama. Eu acredito que o Payet ainda não vai jogar. Eu tô muito ansioso para ver esse Payet jogando, porque, meu, ele joga bastante, velho. É um baita do meio esquerdo, eu elogiei bastante ele quando chegou. Só que até eu, que não sou vascaíno, já tô ansioso para ver o Payet jogar, porque enquanto o Payet não jogar, a gente não vê uma solução rápida pro Vasco da Gama. Tá com um atacante agora que pelo menos faz alguns gols, mas mesmo assim ainda precisa criar mais. O Medel deu uma melhorada ali na zaga, mas mesmo assim, ainda falta alguma coisa pro Vasco dar uma deslanchada nesse campeonato. Acho que vai ser um jogo bem difícil pro Vasco da Gama, se o Payet não jogar, né? E por esse motivo, por enquanto, eu vou de Bahia. Simbora, Bahia! Jogo 13, Cruzeiro e Bragantino. De informação relevante, o que nós temos aqui é que o Cruzeiro não ganhou em seus últimos 7 jogos. E o Cruzeiro também jogou 4 jogos em casa e não venceu. Tá difícil também as coisas pro Cruzeiro. Vai pegar logo o Bragantino aí, que tá bem embalado aí no campeonato, brigando por Libertadores. Complicado esse jogo. A porcentagem para essa partida tá assim, 40% pro Cruzeiro, 30% pro empate e 30% pro Bragantino. Já os números de aposta, 2,37 para o Cruzeiro, 3,20 para o empate e 3,10 para o Bragantino. Vendo esse histórico aqui do Cruzeiro, tá bem complicado de se apostar no Cruzeiro, mesmo jogando em casa. O Bragantino eu não considero uma zebra se ele vencer fora de casa. É um time que joga bem, tanto dentro como fora de casa. Já tem um padrão de jogo, tá brigando por Libertadores. Também tá focado apenas no Campeonato Brasileiro, então com certeza vai vir com o time titular, assim como o Cruzeiro. E o Cruzeiro, como ele não tá numa fase muito boa, para essa partida eu vou de Bragantino.
E como eu falei, né? Vou de Bragantino seco. E como eu falei, se você tiver um dinheiro sobrando, nessa partida eu colocaria ou vitória do Cruzeiro ou vitória do Bragantino. Mas no meu jogo aqui eu vou de Bragantino seco mesmo. Jogo 14, São Paulo e Curitiba. O jogo mais difícil de se analisar. Não, brincadeira, né? O resultado mais comum entre eles é o 1-1. 7 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 15 encontros, o São Paulo jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 6 empates e 3 vitórias do Curitiba. No geral, 30 partidas entre eles, o São Paulo ganhou 11, houve 12 empates e o Curitiba ganhou 7. Na temporada passada foi 3-1 para o São Paulo jogando em casa e na segunda partida foi 1-1. A porcentagem para essa partida tá assim, 65% para o São Paulo, 22% para o empate e 13% para o Curitiba. Já nas odds, 1,45 para o São Paulo, 4,33 para o empate e 7,50 para o Curitiba. 7,50 para o Curitiba. Eu falei que é o jogo mais difícil de se analisar, mas assim, com todo respeito ao Curitiba, tá muito difícil pro Curitiba ganhar em casa, ainda mais fora agora, e contra o São Paulo no Morumbi. Se o Curitiba ganhar essa partida, aí sim é a zebra da rodada das grandes. O São Paulo nesse momento tá jogando contra a LDU pela Copa Sul-Americana. Dependendo de como vai esse jogo, né? Pode ser que venha força máxima aí no domingo, ou então o time seja poupado. Lembrando que não há jogos na semana que vem de Copa Sul-Americana, Libertadores ou Copa do Brasil. Mas é bem capaz que o São Paulo poupe alguns jogadores. Mas mesmo assim, eu vou de São Paulo seco nessa partida. Pessoal, se você gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente aí nos vídeos, deixe seu joinha. Muito legal aí ver vocês comentando. Deixei uma enquete lá na comunidade sobre o jogo 1, Botafogo e Flamengo, tá bem disputado. Até lá o pessoal tá na dúvida em quem jogar, mas se eu não me engano, o Botafogo acho que tá na frente. E é isso aí, boa sorte aí pra todo mundo. Vamos ver se esse prêmio aí já sai logo nessa rodada, ou se acumula, né? Tomara que ajude alguém aí a vencer. E é isso. Fui!